Tudo começa quando o Patrício diz a Luciana ao telefone ali que nesse momento ele está saindo para ir buscar ela para que eles vão até o Matheus, e a Luciana agradece a ele e pergunta como que a mãe dele está. O Patrício responde que ela está do mesmo jeito e quando ele acordou foi lá ver ela e ela ainda estava dormindo. Logo depois, o Patrício diz a Luciana que já vai saindo para ir pegar ela e desliga o telefone ao mesmo tempo que a Matilde chega ali, olha, toda agoniada, dizendo que a mãe dele passou mal novamente e que está chamando por ele, então eles vão até o local. 2 anos depois da morte do Dom Aquiles, a Violeta ainda sente a dor de ter perdido seu pai e levando em conta que ela foi criada sem pai e quando descobre quem é ele, acaba perdendo ele sem que possa antes curtir o seu pai, e nesse momento é quando os amigos de verdade aparecem para poder de alguma forma dar uma força ali. E é justamente isso que a Luciana representa para a Violeta, uma grande amiga, e nesse momento a Luciana meio desconfiada ali, porque ela está notando que de vez em quando ela pega a Violeta meio cabisbaixa, então ela pergunta à Violeta como que ela está se sentindo logo depois de 2 anos da morte do Aquiles. A Violeta responde que está mais conformada e apesar de não ser muito tempo, ela ainda sente muita falta dele. Luciana diz a Violeta que o Dom Aquiles sempre foi um senhor muito sem noção, meio que doido, sabe? Mas depois que ele descobriu que ele era pai dela, da Violeta, ele mudou demais e passou a ser um homem, um pai de verdade. A Luciana também lamenta muito ali por ter sido pouco tempo a convivência deles dois. A Violeta responde a Luciana que acredita que se tivesse tido mais tempo ao lado dele, tudo teria sido diferente, mas que acredita que quando as coisas têm que acontecer, é simplesmente assim, elas acontecem e que agora ela volta novamente a ficar sem um pai a quem ela possa conversar, brigar, aconselhar, se divertir e passear. A Luciana corta logo aquela conversa ali para que assim a Violeta não venha ficar ainda mais cabisbaixa e diz para que ela não pense assim, porque o Dom Aquiles sempre vai estar ali no coração dela, porque por mais que tenha sido pouco tempo a convivência que eles tiveram, isso foi o suficiente para que ela conseguisse ver o grande pai que ele se tornou pouco a pouco para ela. A Violeta diz que concorda com ela, mas que sente muita falta dele ao mesmo tempo que ela se sente também confortada, porque sabe que nesse momento ele está descansando em um bom lugar. A Luciana diz que sim, que é exatamente assim que ela deve pensar, que agora ele está descansando e mesmo que do outro lado, de alguma forma, ele está cuidando dela da mesma forma que o pai dela, o Galdino. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias. A Violeta concorda com ela e depois muda o assunto ali e pergunta sobre o filho dela, da Luciana, se ela tem alguma novidade. A Luciana diz que sim e que está com muitas suspeitas, só que ainda não pode adiantar, e a Violeta pergunta se é sobre o Matheus e a Luciana responde que sim, então ela começa logo a explicar tudo a Violeta ali e diz que essa conversa que ela teve com o Rodrigo falou para ela que o Tchelo tinha dito a ele que tinha encontrado o Matheus no lixo na mesma noite que ela perdeu o filho dela. A Violeta diz que tinha algo para falar a ela, mas que não queria falar ainda para não gerar ainda mais ansiedade nela e ela fique ainda mais apreensiva com tudo que ela está passando. A Luciana logo responde que na verdade é com uma pergunta o que ela, a Violeta, tem para lhe contar. A Violeta responde então que acredita que não é nada demais, porém ela notou que o Matheus tem o mesmo sinal nas costas que ela tem. A Luciana pergunta como que ela sabe disso e a Violeta diz que foi no outro dia quando ela deu umas roupas para ele. Quando tirou a camisa do Matheus, ele estava de frente para ela, a Luciana, e de costas para a Violeta, e que ela conseguiu ver claramente que ele tem o mesmo sinal que ela tem nas costas e que inclusive é do mesmo lado. A Luciana fica ainda mais apreensiva ali, porque ela já estava quase acreditando que Matheus era o seu filho, logo depois dessa conversa que ela teve com o Rodrigo, e agora vem a Violeta com essa conversa e ela passa a acreditar ainda mais que o Matheus é o filho dela.
A Luciana diz a Violeta ali que não sabe mais o que fazer e que já deu muita vontade nela de fazer um exame para ter certeza e tirar logo tudo isso da sua cabeça, e fala que as coisas apontam a cada dia mais que o Mateus tem alguma ligação com ela, e mais agora, depois que a mãe dela viu ele e falou o que falou, ela fica com muita vontade de tomar uma atitude, mas que ao mesmo tempo ela não quer fazer isso ainda, porque se for o caso, poderia até assustar o Mateus, e que não é isso que ela quer, porque se o Mateus for filho dela, ela quer que isso seja bem natural, o mais natural possível, porque ele pode não entender e até mesmo rejeitar ela por saber disso assim. A Luciana fala que ela vai ter que falar com o Rodrigo para que assim eles tomem uma decisão juntos ali e ver como agir a respeito disso, porque ela não aguenta mais ficar longe de seu filho. A Violeta diz para que ela faça isso com cautela, porque exatamente como ela diz, ela pode assustar o Mateus e que isso pode piorar ainda mais as coisas, e que tem outra coisa que os pais dele de criação podem até mesmo tentar de alguma forma separar todos eles. Depois a Violeta pergunta se ela, a Luciana, tem alguma noção ali de quem pode ter feito isso com ela. A Luciana responde que isso é mais uma coisa que ela não queria falar sobre, mas como ela confia muito nela, na Violeta, e que ela não vai sair falando por aí pra ninguém, a Luciana então confessa que não sabe como, mas ela acredita no envolvimento da senhora Roselena. A Violeta vai mais além e pergunta se ela acredita que a Clara também está envolvida. A Luciana responde a Violeta que acredita que se a senhora Roselena estiver de fato metida em tudo isso, a Clara também estará, porque não só a Roselena, mas a Clara e a Julie vão estar metidas nisso sim, porque as três lhe odeiam, e acredita também que da mesma forma que a senhora Roselena fez com a mãe dela na época com a Aurora, também fará com ela do mesmo jeito, porque é como ela, a Roselena, disse para ela que moveria o céu e terra para acabar com ela, porque sempre que ela olha para ela, para Luciana, em tudo ela se lembra da Aurora. A Luciana fala para Violeta ali que a Roselena é fria e calculista, e que ao lado da Clara e a Julieta, elas poderão tentar fazer até o impossível para lhe destruir. A Violeta fica muito pensativa ali, e a Luciana declara que a Roselena pode de fato ter feito esse terrível mal para ela, mas que um dia ela vai encontrar o seu filho, e que se ela descobrir que ela, a Roselena, está envolvida nisso tudo aí, ela não vai medir esforços para que ela pague por todo o mal que ela tem feito para ela em todos esses anos. A Violeta concorda com a amiga e diz que ela pode contar com ela para tudo o que ela precisar. A Luciana decreta ali que fará o que for preciso para encontrar o filho dela, e que sente ali dentro do coração dela que está muito próximo de fazer essa descoberta, e que muito em breve ela estará com seu filho nos seus braços. De volta lá com a Roselena, ela diz ao Max, toda agoniada ali, que precisa urgente falar com os filhos dela, e o Max pede para que ela tenha calma e que se tranquilize, por favor. E nesse momento é quando o Patrício chega e o Max pede que, por favor, que ele fique um pouco ali com a mãe dele. O Patrício responde que sim, e se aproxima da mãe pedindo para que ela se tranquilize. Então é aí onde a Roselena diz ao Patrício que ele vá imediatamente buscar a Luciana, porque ela precisa urgente falar com ela, e que sente que está morrendo, mas que antes necessita falar com a Luciana, então que ele vá buscar ela agora.